Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos e estudando bastante. Hoje nós vamos juntos ficar com a aula de História e nós vamos falar um pouco sobre memória. Por isso eu quero te fazer uma pergunta para iniciar nessa aula que eu, professora Daniele Cristine, estarei junto com vocês. A pergunta é: você se lembra de algo muito ruim que aconteceu com você quando você era pequenininho, mais novo do que você é? Vasculhe sua memória. E algo que aconteceu muito bom, muito legal. Quando aconteceu algo muito legal, você quis contar para todas as pessoas? Eu me lembro muito bem de um aniversário onde eu ganhei até muitos presentes e eu queria mostrar para todos os meus amigos. A memória, ela é muito importante e é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre falar daquilo que está na nossa memória. A tradição oral na história é o que nós vamos ler agora. A tradição de contar histórias transmitidas de pais para filhos existe desde o começo da humanidade. Para os povos ágrafos, isto é, que não conhecem a escrita, essa tradição é um modo de estudar o passado. Nela, as pessoas mais velhas são muito valorizadas, porque são guardiãs da memória do povo. Olha que legal essas imagens aí. Nós temos uma pessoa mais velha, um ancião, que está contando algo para essas crianças. Você já parou para escutar alguma história da sua avó, da sua mãe, da sua tia, de algum familiar ou amigo? É muito divertido nós escutarmos histórias, principalmente histórias antigas, não é mesmo? Coisas que nós nunca tínhamos ouvido. Isto traz para nós conhecimento. Em volta da fogueira. Os indígenas brasileiros que ainda vivem em aldeias, por exemplo, os caingangues do sul, os tupinambás das aldeias do Tucum e Serra Negra, na Bahia, os pancararus de Pernambuco, os macuxis em Roraima, mantêm a tradição de transmitir seus conhecimentos em conversas em volta da fogueira. Isto mesmo, como vocês veem nessa imagem, eles se reúnem em volta e vão contar das suas tradições, das suas histórias para os mais novos. Griots ensinam arte e poesia. Contar história não é apenas uma forma de transmitir o conhecimento do passado e de uma sociedade. Na República do Mali, que fica na África, existem cantores, músicos e poetas que são griots. O compromisso dos griots é transmitir o conhecimento para gerações mais novas. Com eles, as crianças aprendem a cantar, tocar instrumentos musicais, compor poemas e também contar as próprias histórias. Contar as próprias histórias. Você consegue contar a sua história? Qual a data do seu nascimento? Em qual cidade você nasceu? Essas são informações muito importantes para que você possa construir a sua própria história. Se você ainda não sabe, assim que terminar esta aula, corre lá, faça uma pesquisa com sua família e descubra essas informações sobre você. Os griots ainda ensinam sobre plantas medicinais, artesanato, atividades variadas para a sobrevivência do grupo e muito mais. No passado, eram os responsáveis por ensinar e aconselhar os príncipes dos reinos africanos. Os griots são pessoas que contam histórias de sua comunidade, cantam, declamam poemas e transmitem oralmente conhecimentos do passado para gerações mais novas. Mas nós temos outros contadores de história. No Quirguistão, um país da Ásia Central, o Manas, uma história de 500 mil versos que existe há 1000 anos,
é contado na rua por trovadores chamados de manachis. Trovadores são pessoas que declamam poesia e cantam. E entre os gregos, a tradição oral também foi importante. Alguns estudiosos afirmam que livros que hoje são clássicos da literatura, como Ilíada e Odisseia, são atribuídos ao escritor Homero. São, na verdade, poemas que eram recitados de memória pelos poetas. Você já teve a oportunidade de ouvir contadores de história? Como foi a sua experiência? É possível uma comunidade que não criou nenhum tipo de escrita registrar seus conhecimentos a fim de passá-los para gerações futuras? Aí eu coloquei um explique. É possível aqueles que não escrevem passar os seus conhecimentos? Sim. Como que eles vão fazer isso? Contando de boca oralmente de um para o outro. E a terceira questão aí, qual é a importância da memória e dos relatos feitos com base nela para o trabalho do historiador? Desta forma, eu volto a perguntar para você. Você sabe sobre a sua própria história? Conhece, por exemplo, todo o seu nome? Eu espero que você saiba. Onde você nasceu? Qual a data do seu nascimento? Algo que tenha acontecido com você na comunidade. Por isso, lá no nosso portal, foi entregue para vocês uma entrevista como essa que está escrita aí. A primeira pergunta é: qual o seu nome? E a sua idade? Desde quando você mora aqui na comunidade? Conte um pouco sobre a vida da comunidade no passado. Houve muitas mudanças na comunidade? O que mudou? As brincadeiras, comidas, por exemplo, etc. Conte-nos uma história que a sua família tenha lhe ensinado. Um caso, por exemplo. Essa entrevista foi deixada para vocês na nossa plataforma SMED-GV. Aproveite, corre lá e faça essa entrevista com você mesmo e com um familiar. E como perguntei aqui se você conhece alguma história, eu quero perguntar se você conhece essa mulher que aparece para você aí na imagem. Leia o nome dela junto comigo. Sherazade. Parece uma rainha, né? Uma princesa, uma mulher bonita, com joias. E eu vou contar um pouquinho para vocês a história da Sherazade, ok? Sherazade conta-se lá na Pérsia antiga que existia um rei chamado Shahriar. Ele era astuto, casado e ele era muito inteligente. No princípio, ele era até amigável, amoroso e era compassível com todos do seu reino. Acontece que ele descobriu que a sua amada estava ficando com um dos seus serviçais e iria fugir com ele. Zangado, naquele momento, ele mandou matar a sua esposa, junto com seu serviçal. A partir daquele momento, Shahriar, que era um homem bom, passou a ser amargurado, rancoroso, passou a ter ódio no seu coração. E naquele momento, ele bolou um terrível plano para que nunca mais ele fosse traído. Ele decidiu que todos os dias ele iria casar-se com uma linda mulher de seu reino, mas que na manhã seguinte ele mandaria matá-la para que ela não o traísse novamente. E assim fez o rei Shahriar durante 3 anos. Ele casava-se com uma linda mulher, levava para sua noite de núpcias esse quarto lindo e maravilhoso, e na manhã seguinte, morte, ela morria. O grão-vizir, que era como se fosse o seu primeiro-ministro, tentava de todas as formas alegrar o Shahriar.
trazia para ele fotos, história, mas nada de alegrar. Danças e nada dele se alegrar. Ele continuava amargurado. Ele não queria saber mesmo se alguém ia trazer música, poesia ou se ia dançar. Ele só queria garantir que ele jamais seria traído. Passou-se um tempo, a filha do primeiro-ministro, que era o grão-vizir, encontrou com seu pai e disse: pai, eu tenho um plano para acabar com essa tristeza do nosso reino. Diga, minha filha, qual é o seu plano? Respondeu o grão-vizir. Para eu executar o meu plano, meu pai, eu terei que casar com ele. Não, minha filha, você não pode fazer isso. Jamais eu permitiria que você se casasse com aquele homem terrível. Ele irá matar você e eu não posso perder a minha linda filha. Mas ela estava decidida. Deu um abraço no seu pai e disse: pai, apresente-me ao rei e eu irei trazer alegria para este reino. Na manhã seguinte, ainda inconformado, o grão-vizir apresentou a sua linda filha para o Shahriar. Na hora, seus olhos brilharam, pois ela era uma mulher esplêndida. E então, eles se casaram. Casaram e foram para suas núpcias, que eram bem rápidas, pois na manhã seguinte ela seria morta. Mas, com todo o seu plano arquitetado, do lado de fora começou-se a ouvir um chorinho, e o choro começou a deixar o rei um pouco incomodado, e ele: quem será que está chorando? E Sherazade, naquele momento, interrompe o seu rei e fala: ó meu senhor, é minha irmã Duniazade. Duniazade estava muito acostumada a ouvir as minhas histórias toda noite. Sabendo que eu irei ser morta amanhã, permita-me que eu conte uma única história, uma última história para ela. E assim, o rei permitiu que a irmã entrasse, se assentasse com eles, e ela começou a contar a história de um rapaz que tinha encontrado uma lâmpada mágica e que aquela lâmpada mágica poderia realizar 3 desejos e que aquele rapaz havia encontrado com alguém muito terrível. E quando chegava no ápice da história, no momento de revelar todos os seus desejos, ela então finalizou e parou. Amanhã a gente continua. Vamos dormir, pois está muito tarde. Duniazade já caiu no sono. Mas o rei não ficou conformado com isso. Ele queria saber o resto da história. E por conta disso, no dia seguinte, quando amanheceu, Sherazade disse: ó meu senhor, foi bom servi-lo. Agora já deve ser o servo vindo a me matar. Mas o senhor Shahriar disse: não, pare! Você não pode morrer antes de me contar o final desta história. Foi então que mais uma vez ela continuou aquela história da lâmpada mágica, que era só você passar as mãos e que lá de dentro sairia um gênio e que realizaria os desejos. Ela terminou essa história e não parou por aí. Ela emendou mais uma história contando para sua irmã e para o seu próprio rei. E quando chegava no ápice da história, boba que não é, ela parava, interrompia e deixava a parte mais importante para ser dita depois. Passou-se um tempo e o que aconteceu? Sherazade disse ao rei: ó meu senhor, você não deve ter reparado, mas já fazem 1001 noites que estamos juntos. Enquanto eu contava-lhe histórias e que nós tínhamos as nossas noites, eu lhe dei filhos. Nós temos filhos agora. O rei tinha ficado tão encantado com a história que ele não tinha nem reparado que sua esposa tinha lhe dado filhos varões. E ele começou a se encher com uma alegria tão grande naquele momento e descobriu que ele amava aquela mulher. Segundo
a lenda da antiga Pérsia, Sherazade, com sua beleza e inteligência, fascinou ao rei ao narrar histórias fantásticas por 1001 noites. Isso poupou a sua vida e ganhou o eterno amor do rei Shahriar. Essa história que eu contei para vocês, ela pode ser lida aqui, ó, neste livro, As 1001 Noites. Vocês observaram que eu contei uma história da lâmpada mágica? É essa história mesmo que você conhece. Todas essas histórias foram contadas primeiro oralmente, para que depois pudesse chegar em um livro e nós pudéssemos ler. Por isso é tão importante que nós passemos aquilo que nós conhecemos e que nós sabemos para o nosso próximo. Contar histórias salva vidas, como salvou a vida de Sherazade e a vida das moças daquele reino, como conta esta lenda. E para você acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta você apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aí na tela. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Até a próxima, pessoal!